Fala, torcida do Mengão, bora para mais um conteúdo, mais uma notícia. Vocês acompanharam aí as últimas informações do Flamengo com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o SBT Sport Rio. O Mengão que entra em campo agorinha mais tarde contra o Vasco, decidindo aí a semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo que está em vantagem 1-0 no Engenhão, agora é decidir no Maraca. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Bora pro conteúdo. Olha, gente, que azar. Beijo. Oh, meu Deus do sorte. céu. Ô, sorte. Amanhã tem Clássico dos Milhões no Maracanã. Quer saber como o Flamengo e o Vasco estão se preparando para essa partida que vale vaga na final do Campeonato Carioca? O Cris já falou. O Cris prefere que passe o Flamengo. O Cris é tricolor, né? O Pedrosa tá aqui nervoso. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. Flamengo e Vasco, mais uma vez, ficarão frente a frente na briga por uma vaga na final do Carioca. Pelo rubro-negro, a vida é mais tranquila. O time já chega com a vantagem de poder perder por 1 gol de diferença. E se depender da defesa, a disputa será acirrada, já que Rossi não tomou gols na competição estadual e quer se manter invicto. Titular absoluto do Flamengo, Rossi tem ótimos números com a camisa rubro-negra. Em 85 jogos pelo clube, o goleiro não sofreu gols em 42 partidas. Ontem, Arrascaeta foi homenageado pelos 300 jogos com a camisa rubro-negra. Como eu já brinco muito com meus amigos, minha família, eu já sou quase praticamente carioca, eu estou muito à vontade, muito feliz aqui. Para o Vasco, a boa atuação diante do Nova Iguaçu deu confiança ao time, que precisa fazer pelo menos 2 gols para ficar com a vaga. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. A gente tem que saber controlar, não pode ganhar 4 cartões amarelos no primeiro tempo, não pode. Que treinaram normalmente. Já o Vasco não deve ter ainda Tietê, que se recupera de lesão. Mas o técnico deve manter o time que goleou o Nova Iguaçu, contando com a boa estreia de Nuno Moreira, que já sentiu como é jogar pelo clube. Além do treino na parte física, Carille trabalha a parte mental do grupo para reverter o placar. A equipe está confiante na virada, porém, para conseguir o feito, o time de São Januário terá que quebrar uma marca. Para chegar à decisão do Carioca, o Vasco vai precisar romper um histórico de resultados ruins. Nos últimos 15 anos, foram apenas 2 vitórias por 2 gols de diferença. Além de seguir um jejum de quase 2 anos sem vencer o Flamengo. Com a partida no Maracanã, a tendência é que as 2 torcidas compareçam em peso para dar apoio. Para o Vasco, vai precisar ainda mais dos cruzmaltinos para brigar por essa vaga. O jogo está marcado para este sábado às 5h45, com promessa de um grande duelo entre as equipes. Muito bem! E segunda, o Vene com essa grande voz. Meu Deus. Eu não sei o que pensar disso. Você tá muito... Eu tenho... Olha só, de 0 a 10, numa escala de eu acredito, o Vasco na final, qual é o número? Cara, de 0 a 10? É. 3. 3? Olha, eu não quero desestimular o torcedor vascaíno. Eu já falei aqui, eu vou estar lá no Maracanã. É isso. Vou estar lá torcendo pelo Vasco, porque independentemente de resultado, eu continuo sendo Vasco. Mas assim, a análise fria, não tem como, é muito difícil que o Vasco consiga passar do Flamengo, ainda mais com as voltas do Danilo, com a volta do De La Cruz, um Flamengo praticamente completo. O Flamengo, inclusive, teve vários convocados aí para a seleção brasileira, para a seleção uruguaia, para a seleção do Equador. Enfim, é uma equipe que a gente pode citar com os jogadores que tem, acaba sendo uma seleção também, né? E o Vasco ainda é uma equipe em formação. Claro que o resultado contra o Nova Iguaçu, a forma como o Vasco jogou, não vou nem falar do resultado, anima o torcedor, principalmente como a Alcilene destacou muito bem no VT, em relação ao Nuno Moreira, mas você ter a vantagem do empate para o Flamengo, eu acho que é o que mais desanima. Vencer o Flamengo, se fosse assim, o Vasco só precisa vencer o Flamengo, eu falaria para você 6, 7, entendeu? Mas agora, o Vasco, se ganhar o Flamengo, ainda vai precisar ganhar de uma diferença de 2 gols, o que é muito complicado. Eu, particularmente, inclusive, sou contra esse negócio de vantagem de empate em semifinal de Campeonato Carioca. Ah, mas você tá falando isso porque o Vasco ficou em quarto e o Flamengo em primeiro. Não, não é isso. Eu só não gosto.
Foi para outra fase, irmão, segue a vida, entendeu? É outra fase, é mata-mata, vamos colocar todo mundo franco. Mas, nesse momento, o Flamengo também fez por merecer, vencendo a primeira partida por 1-0. O Vasco até tentou no primeiro tempo, mas não conseguiu. E agora vai para o jogo do Maracanã, deve ter maioria rubro-negra também. Uma missão quase impossível. O que eu espero do Vasco não é a passagem de fase. O que eu espero do Vasco é a competição. É bater de frente, é jogar pelo menos de uma forma decente e mostrando que... Então, através da nossa enquete, tá aí, ó, a enquete tá lá no nosso Twitter. Qual será a grande decisão do Campeonato Carioca? Flamengo e Fluminense, a primeira opção, por hora vem sendo aí. O Flamengo com o Volta Redonda, é o que tá em último. O Vasco com o Fluminense ou o Vasco com o Volta Redonda. Esse Vasco e Volta Redonda tá 15%. Não tem como, né? É mais difícil, né? De todas as opções ali. Quem votou tá de sacanagem. É a mais improvável. Tá de brincadeira aí. Mas é a mais improvável, porque são os dois que estão com menos favoritismo, com menos chance. Matematicamente, a chance é menor para Vasco para um lado e para Volta Redonda para o outro. Fluminense tá na final. Fluminense acha que tá na final já? Tá na final, 4-0, mesmo jogando no Raulino, que é o estádio do Volta Redonda. Eu não vejo o Fluminense, primeiro, não fazendo gol no Volta Redonda. Segundo, tomando 4, 5 gols. Então, para mim, o Fluminense tá na final e vai usar esse jogo aí para justamente se preparar para a reta final do Campeonato Carioca. E do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz ainda não confirmou o time que vai a campo, mas ele pode ter o retorno do Juninho, do Alexandre, do Danilo e do De La Cruz entre os relacionados. A gente até comentou bastante sobre isso aqui ontem, né, Pedrosa? Sim. Sobre essas 4 possibilidades de retorno aí pro Flamengo. Até falamos sobre a condição tão positiva do torcedor hoje, que é uma notícia maravilhosa, mas ela não decreta o favoritismo do Flamengo, que o elenco é tão forte que o Flamengo consegue seguir até se esses 4 jogadores não estiverem como não estavam à disposição no último confronto. Então tem um grande conforto aí para o Flamengo em relação ao seu elenco. Naturalmente, para quem segue Vene Casagrande, em breve esse danadinho vai conseguir essa escalação ou daqui a pouco, ou amanhã de manhã. Ele pode ser traído pelo Felipe Luiz, né? Porque geralmente o Felipe Luiz gosta de dar a pré-eleição e escalar na pré-eleição. Então pode ser que ele não consiga justamente porque não vai ter uma definição. Mas eu imagino, Fernando, um Flamengo, você pode até me ajudar, vindo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo. Isso. Se ele vai manter o Varela ou colocar o Alexandro, eu não sei. Tem que ver até fisicamente, porque às vezes o Alexandro tá voltando, mas não para jogar 90. E o Varela deu conta do recado. Deu conta do recado. Eu acredito, assim... Sim. Até por uma questão física, né? Ele deve começar com Varela. Não, será? Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Fraco. A gente tá rindo de nervoso. Que Deus me proteja. Que Deus me proteja. Que Flamengo, que máquina que tá o Flamengo nessa temporada. E o Vasco, o Pedrosa? O Vasco, eu chuto que vai repetir. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Pulgar publica arte de clássico com destaque para a entrada em Coutinho. A tradicional arte pré-jogo divulgada por vários jogadores brasileiros chamou a atenção no caso de Eric Pulgar, volante do Flamengo neste sábado. O chileno é esperado no time titular contra o Vasco no Maracanã pela semifinal do Carioca. Animado para o confronto, Pulgar postou uma arte para a partida em uma de suas redes sociais, mas um detalhe específico gerou uma série de reações nos torcedores. Além de alguns lances do próprio chileno que aparecem em destaque na montagem, a parte inferior mostra uma entrada de Pulgar em Felipe Coutinho do Vasco no jogo de ida. Na ocasião, o clássico do Engenhão começou com clima quente nos minutos iniciais. Uma chegada de Lucas Piton em Wesley resultou no primeiro cartão do jogo e gerou um empurra-empurra entre os atletas. Poucos minutos depois, Pulgar deu um carrinho para desarmar contra-ataque de Coutinho e pegou a bola, mas viu o juiz marcar falta. Na sequência, ainda acabou amarelado pelo árbitro. A chegada do chileno mais uma vez gerou revolta nos jogadores vascaínos que cobraram o cartão. Atacante do Flamengo, Bruno Henrique, chegou a dizer que o árbitro estava pilhado
A manifestação do volante imediatamente gerou uma série de reações nos torcedores que demonstraram aprovação sobre a postagem. Para alguns deles é um indicativo de que o clima deve seguir quente neste sábado. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.